Quem é ela? Ela é a professora de Snooges. No vídeo de hoje vocês vão entender muito mais sobre Snooges com base no livro de Dalda Vine, que conta a história dos Snooges de Harry Saroyan. Então fica nesse vídeo para vocês saberem muito mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, já separei aqui os preciosos, nossos preciosos Snooges. E para iniciarmos essa mini aula, vamos falar dessa forma, eu gostaria de salientar que não é apenas a minha visão profissional sobre os instrumentos. Eu também estou me baseando no livro Zeus Music in Your Fingertips, da Dalda Vine, que é uma escritora super famosa nos Estados Unidos, e ela já escreveu livros sobre a suíte, sobre figurinos de dança, figurinos de tribal. Então ela é uma escritora super conceituada, e ela tem um livro sobre snooges que ela criou em homenagem ao Harry Saroyan, que é o maior produtor de snooges, acredito eu, que do mundo. Então, para iniciarmos, o que vocês precisam entender dessa bandeja aqui? Que a gente tem vários tipos de snooze, vários tamanhos de snooze. Ah, mas isso é bom, isso é ruim, para que ele serve? É o que nós iremos ver agora. Então nós vamos ter desde o maior, que é o Concert Master, que eles chamam de Concert Master, que é um snooze de concerto, ou seja, um snooze mais usado por músicos, para produzir música. Aí nós vamos ter o profissional, que é um pouco menor, e o student, que é o snooze para alunos, que é aquele pequenininho, bonitinho e tal. O que nós temos que ver quando vamos comprar o snooze? O formato, o tamanho, ele é mais fino, ele é mais largo, ele é mais grosso, ele tem cúpula, ele não tem cúpula. Então são pontos que eu vou especificar aqui em cada um desses snooges que eu vou mostrar para vocês. Então, para nós iniciarmos esse debate, essa conversa, eu vou trazer o primeiro snooze, que ele é considerado um Concert Master. Ele é um snooze grande, liso. Ele tem aproximadamente 10 centímetros e ele é da Turquoise International, que são os produtores dos snooges da família Salimpur. Então, por que esse snooze é diferente? Tanto pelo tamanho dele, era um snooze criado, desenvolvido, na verdade, pela Jamila Salimpur, era o snooze que a Jamila utilizava quando ela dançava. O tamanho dele é um Concert Master, ou seja, é um snooze para você tocar em ambientes abertos, para ambientes onde o som se expanda. Ele não é um snooze agudo, ele é um snooze com som grave. É claro que vai ter modificações dependendo do toque que está sendo executado, mas ele é um snooze de som grave. Ele é fininho, super fininho, por sinal, comparado aos outros. E aqui nós temos as ramsas desenhadas, que eram símbolos do Balanati, símbolos da Jamila, que a Jamila Salimpur carregava. E nós, na borda desse snooze, que é uma borda bem fininha, nós temos a assinatura da Jamila, tanto na língua árabe, quanto o nome dela normal. O que vai acontecer nesse snooze? Ele é um snooze que possui apenas um furo. Ou seja, ele é um snooze que ele fica mole nos dedos, solto nos dedos. Então, o que vai acontecer? Para eu tocar esses snooges, geralmente eu não vou deixar os meus dedos soltinhos fora do snooze. Eu vou trabalhar com eles mais voltados próximo do snooze. Isso vai fazer com que abafe um pouco mais o som e também eu consiga segurar esse snooze enquanto estou tocando. Então, relembrando, ele tem mais ou menos 10 centímetros. Ele está custando em torno de 80, 90 dólares, que varia entre 450 500 reais na moeda de hoje, na cotação de hoje. E ele é produzido pela Turquoise International. Como eu falei anteriormente, ele é um snooze criado, desenvolvido pela família Salimpur. E dele vai ter outros tamanhos. Esse é o Concert Master, desculpa. Aí nós vamos ter o Student, que é o da Isabela Salimpur, que é o menorzinho. E nós vamos ter o Professional, que é o snooze da Suhaina Salimpur. Então tem o pequeno, que é da Isabela, que é o Student. Nós temos o Professional, que é o da Suhaina Salimpur, filha da Jamila. E nós temos o Concert Master, que é o da Jamila Salimpur. Então esse foi o primeiro da nossa lista. O segundo snooze da nossa lista é aqui de Terras Tupiniquins. É o snooze da Fairuza. O snooze da Fairuza é produzido aqui em São Paulo. E ele é de uma liga de metal, de bronze. E ele tem várias cores. Ele tem esse bronze, ele vai ter o prata e vai ter o diamond.
Eu já experimentei o bronze e o prata. Eu nunca experimentei o diamond para saber o som, a sonoridade dele, o peso dele. Mas eu acredito que ele seja um pouco mais leve. Ele é perfeitamente igual ao snudge do Harry Saroyan. Ele tem um peso bom, ele é um snudge de 2 furos e ele é um snudge em formato de cúpula, ou seja, ele é mais arredondado na parte de cima. Não chega a ser tão arredondado, mas ele é levemente arredondado. Esse snudge da Fairuza, no site dela, ele está custando hoje R$ 200. É claro que vocês têm que pensar, levar em consideração o seguinte ponto. Esses valores que eu vou passar para vocês são valores que não incluem frete. Por exemplo, o da Jamila Salimpur custa entre 80 e 90 dólares, que varia entre 400 e 500 reais. Só que eu tenho que contar também que o frete internacional é muito alto. Então, esse snudge de 500 reais, com certeza, com quase toda certeza, ele vai subir para uns 700, 800 reais devido ao frete. Certo? E esse da Fairuza, eu acredito que aqui, se estiver, quem estiver assistindo estiver em São Paulo, o frete fica muito mais acessível. Não é merchan, tá, gente? É só para vocês entenderem. São snudges de ótima qualidade, são snudges de 2 furos, eles são snudges profissionais. O som dele é um som delicado, um som gostoso de se ouvir. E ele tem a mesma, vamos colocar a mesma tecnologia utilizada nos snudges do Saroyan. Ele é um snudge liso, ele não tem nada demais. Ele é um snudge bom, mas ele não tem detalhes, ele não tem nada. Eu acho que a Fairuza deveria escrever o nomezinho dela aqui, do ladinho. Mas é um snudge profissional, um snudge bom, um snudge acessível. Já falei em outros vídeos sobre ele. É um snudge acessível para o nosso país. Como eu falei, quando eu compro um snudge internacional, eu sou, além de taxado, o frete é em dólar. A vinda desse snudge é cobrado mais caro pra gente. Então, esse snudge da Fairuza é um snudge que ele supre a necessidade de um snudge profissional. Eu não preciso ir para os Estados Unidos, comprar um snudge nos Estados Unidos, na Turquoise, no Saroyan, para ter uma qualidade. Não. Nós aqui brasileiros temos a sorte de termos o snudge da Fairuza. Antigamente nós chamávamos os snudges da Fairuza de Fairuzões, que eram os snudges. Foi a primeira linha, acredito eu, que surgiu aqui no Brasil com esse padrão de ATS. Para quem não sabe, a Fairuza é formada no Fat Chance Belly Dance, e eu acredito que o snudge surgiu a partir disso, justamente para suprir as bailarinas, os dançarinos, as dançarinas brasileiras que tocam snudge dentro de suas danças. Então, o snudge da Fairuza, no site dela, eu acredito que tem em outras plataformas, mas no site da Fairuza, do estúdio Fairuza, o valor é R$ 200, é claro, sem o frete, e ele é um snudge de um tamanho padrão de 7 centímetros, que é o tamanho profissional de um snudge, ok? Então, esse é o snudge da Fairuza. O próximo snudge da lista é o snudge afegano do Saroyan, do Harry Saroyan. Esse snudge, ele também tem 7 centímetros, o mesmo tamanho dos snudges da Fairuza. Ele está custando entre 70 e 80 dólares, dependendo de onde vocês comprem. Como eu falei, vai ter valor de frete para vinda até o Brasil. Vão ser taxados sim nesses snudges. É muito raro hoje em dia nada ser taxado, mas ele é um snudge profissional, assim como o da Fairuza. A única diferença é que a cúpula dele é um pouco mais arredondada, um pouco mais lisa, e a gente tem os desenhos. Aqui nós temos o nome da loja, do Saroyan Mastercrafts, temos uma escrita, que eu acredito que seja o nome do Harry Saroyan, e o nome do snudge, Afghan Symbols. O que eu acho super legal dentro da loja do Saroyan, eu fico mexendo muito pra cá, daqui a pouco eu saio. Eu acho super legal na loja do Saroyan é que ele batiza cada um desses snudges. Cada um dos snudges dele ele tem uma infinidade de snudges e cada um deles tem um formato específico, uma história específica e um nome específico. Então nós temos aqui o Afghan, que é acho que acredito eu que é o snudge mais vendido do Saroyan. Aí nós temos um muito parecido com esse, que é registrado pela Carolina Nerickel, que é o snudge do Fat Chance Belly Dance, que aí também tem os desenhos em volta, tem as siglas do Fat Chance Belly Dance. Nós temos o Dervish, que é um snudge liso, que também é super bonito, super delicado, que também na borda tem escrita. Então, ele é um snudge histórico. É barato? Não é barato, é o que eu falo para vocês. Todo snudge profissional ele vai ter um custo mais elevado. Se eu compro um snudge hoje grande e falo, nossa, esse snudge é super bom, tenha certeza que você vai largar ele logo logo, porque a qualidade dele vai começar a cair. Porque esses snudges aqui, eles são pensados, é uma tecnologia. Certo? Dentro desse livro que eu citei para vocês lá no início, eles mostram como o snudge é feito. Existem vídeos até mesmo na internet como o snudge é feito. O snudge é uma placa.
E o que vai acontecer nessa placa? Quando eu vou fazer o snooze, eu tenho que calibrar, eu tenho que medir onde vai ficar a cúpula do snooze. Então é um trabalho extremamente pensado, é arquitetado tudo isso. Não é apenas tipo, vou bater um martelo aqui, vai sair o snooze. Não. É um trabalho super impecável, onde as pessoas pensam na dimensão, na espessura do snooze, no tamanho da cúpula, se ele vai ter pouca cúpula, se ele vai ser um concertmaster, se ele vai ser um student, se ele vai ser um professional. Se eu não me engano, o marido da Fairuza, o esposo da Fairuza, ele é engenheiro e ele que planejou o snooze dela, acredito eu que baseado em outros snoozes. Ou seja, ele teve que pensar totalmente como seria a cúpula, qual seria o material ideal, como seria esse snooze. Então, são snoozes que têm um valor um pouco mais alto, mas são snoozes pensados. É aquilo que foge do nosso padrão. As pessoas falam, o barato sai caro, sai muito caro. Mas quando você compra um snooze de qualidade, como um snooze do Garrett Fan, como o Saroyan, como o Turquoise, você vai ter, ou até mesmo a Fairuza, você vai ter um snooze de qualidade para um longo período de vida. Ele tem um período de vida extremamente longo, ok? Então esse snooze ele custa entre 70 e 80 dólares, dependendo do site, que varia entre 395 a 400 reais. Ele tem 7 centímetros e ele é feito de uma liga de cobre. Nós já vamos falar mais para frente sobre as ligas e como limpá-las, ok? Na sequência, nós temos um snooze chamado Garrett Elfan, que também é uma marca super conceituada no mercado. É uma marca que produz derbaques, é uma marca que só trabalha com instrumentos musicais árabes. O que eu falo sobre esse snooze? Eu não gosto dele. Primeiro, a cúpula dele é uma cúpula muito funda. Se a gente for ver, por exemplo, do Saroyan, é uma cúpula menor, faz com que ele saia um som agradável. A cúpula do Garrett Elvan, ele vai ser uma cúpula muito alta, que faz com que esse snooze toque um som extremamente agudo. Um snooze desse já causa dor de cabeça. Imagine 15 snoozes desses sendo tocados ao mesmo tempo. E ele tem essa cúpula alta, ele também é todo desenhado, são super lindos e tal. Tem o nome aqui do Garrett Elfan, ele é também de uma liga de metal. E o único problema desse snooze é o som dele. Eu acredito que se essa cúpula dele fosse um pouco menor, um pouco mais baixa, o som dele seria muito melhor. Esse snooze do Garrett Elfan, ele custa aproximadamente R$ 200. Existem alguns sites brasileiros, ok? Tem o site do Garrett Elfan, mas ele também tem alguns sites brasileiros. Ele tem, em média, 6,5 centímetros. E ele é um pouco menor que o snooze do Saroyan. Colocando em comparação aos dois, ele é um pouco menor. Certo? Também é pensado, também existiu uma engenharia para ele acontecer. Ele é considerado um professional também, porém, ele é um snooze com som extremamente agudo. Ou seja, ele não é um snooze que seria bom várias pessoas tocarem ao mesmo tempo, porque existem pessoas que têm problemas com som e esse snooze é extremamente... Ele parece um sininho de Papai Noel. Já vou mostrar o som de cada um deles para vocês. O próximo snooze que nós temos é um snooze Student, que é um snooze pequenininho da loja Isis Bazar. Eu acredito que ele seja um snooze egípcio, vendido no Egito, e muitas pessoas trazem de lá. Ele tem até uma numeração, ele tem os desenhos de Isis aqui em volta dele. Ele é um snooze bem detalhado também. E ele é student por quê? Porque ele tem apenas 5,4 centímetros. Então ele é um snooze piquititinho. Não é tão pequeno, porque eu tenho menores do que ele, mas ele é um snooze para começar a tocar, para entender como toca snooze. É um snooze para fazer show? Depende muito. Eu não consigo escutar, por exemplo. Eu sou muito... eu tenho o complexo de superioridade, não, de coisas grandes. Eu esqueci o nome, como chama isso. Mas ele é um snooze muito pequeno, eu não consigo ouvir o som desse snooze. Se tiver um grupo com 15 pessoas, é capaz que escute. Mas ele não é um snooze para dançar, por exemplo, num palco. Ele não é um snooze para dançar em lugares distantes do público, porque a pessoa não vai escutar. E é justamente por isso que ele é um snooze de estudantes, ok? Posso usar para dançar? Com certeza. Mas, por exemplo, dentro do tribal, dentro do ATS, dentro do método da Suhaila ou Jamila, eu não uso esse snooze. Eu uso um snooze professional, que é um pouco maior, que é o que tem 7 centímetros. Pensando lá nos tamanhos, eu tenho esse que tem
5 centímetros, eu tenho o Garrett Elefant, que tem 6,5, eu tenho o Saroyan, que tem 7, Fairuza tem 7 e Turquoise International tem 10 centímetros. Então, só para vocês entenderem as dimensões de cada um dos snudges. Vou deixar eles aqui bonitinhos. E aí nós temos o snudge de treino, que são os snudges tanto de madeira como impressão 3D. Eles também são pensados, eles também são engenhados para que saia som, porém não é um snudge de show, ele é um snudge para você treinar. Ah, eu moro num apartamento, eu moro numa casa onde eu não posso fazer barulho, eu quero treinar no meu emprego no horário de descanso. Ele é um snudge para isso. Por que para isso? Porque ele é um snudge feito em impressão 3D, com fibra 3D. E o que vai acontecer? Essa fibra 3D ele tem quase a mesma função da madeira. Ele vai fazer o som, porém ele vai fazer um som mais abafado. Ele não vai fazer aquele tilintar dos snudges de metal. Esses snudges são snudges que nós vendemos aqui no estúdio Luiz Romero. E eles são snudges para treino. Eles também foram desenvolvidos. Esse aqui, se eu não me engano, é a cor mármore, mas tem outros modelos. Tem verde, tem dourado, tem outros modelinhos. E eles são snudges feitos por impressão 3D. E essa fibra que foi usada, ela é uma fibra, se eu não me engano, de bambu ecológico. Ou seja, se eu jogar isso na natureza, isso não vai contaminar a natureza, como uma sacolinha de plástico, por exemplo. Ele vai se deteriorar com mais facilidade. Ele é um material orgânico. Ou seja, ele não vai ficar durante anos e anos na natureza. Ok? Então, esse é um snudge, vamos colocar do tamanho de um profissional. Ele é profissional, do tamanho profissional. Ele é de plástico, de impressão 3D, de fibra de bambu. E ele aqui no estúdio, ele está custando R$ 50. Também é um preço acessível, ele tem 7 centímetros e, como eu falei anteriormente, eu não posso usar ele para dançar, para fazer shows, porque ele não vai fazer som nenhum, mas é uma forma excelente para que vocês aprendam e entendam como trabalhar os toques de snudge. Aqui ele é mais côncavo e esse foi o nosso último snudge. Bom, eu vou iniciar com um teste de sons do menor para o maior. Então, nosso primeiro snudge do menor para o maior é o do Isis Bazar. Como eu falei, ele não é tão côncavo, ele é um snudge para estudantes e o som dele é levemente agudo. Na sequência, nós temos o Garrett Elefant, que é um snudge profissional. Ele é mais côncavo, do material bem mais pesado, e esse vai ser o som dele. Ele ecoa bastante, devido à cúpula dele, o desenho da cúpula dele. Por ele ser mais fundo, ele vai ecoar um pouco mais o som. Na sequência, nós temos o Saroyan, o Afghan Symbols, o Harry Saroyan. Devido à cúpula dele, ele não é tão agudo, ele é um som agradável. Nós temos o Gold, da Fairuza. Devido ao material e à cúpula, ele mistura um pouco do som. Como eu falei para vocês, é uma engenharia perfeita, porque ele mistura o som do Garrett Elefant, que é aquele som agudo, extremo, com o som do Saroyan. Ou seja, ele sai um som, pelo material também, ele sai um som mais agradável. Ele não é tão agudo e ele também não é tão grave. Então esse foi o da Fairuza. Agora nós vamos para o Turquoise International, que é o snudge da Jamila Salimpur, o Concert Master. Por ele ser extremamente, quase que liso, ele ter uma leve parte côncava, ele vai ter um som mais pro grave do que pro agudo. E por último, nós temos os snudges para treino. É apenas grave, uma marcação grave, ele não vai ter sonoridade de metal. Devido a isso, ele é um snudge para treino. Antes de passarmos para a próxima parte, eu gostaria de falar sobre esses snudges aqui. Eles são lindos, eles são fofinhos. Quando eu vou para o Egito, eu trago eles de recordação, eu trago para a família, eu vou trazer para enfeitar alguma coisa. Mas, gente, esse snudge não é um snudge para ser tocado. Ele é um snudge, um souvenir vendido no Egito.
como o snooze foi um instrumento muito difundido no Egito, por ser um instrumento até mágico para eles, o snooze, não é que ele nasceu dentro do Egito, ele é um instrumento que foi difundido dentro do Egito. A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas ele não é um snooze para dançar, nem um snooze para treino. Ele é um souvenir de decoração. Primeiro, porque ele é extremamente pesado. E segundo, porque ele é muito rebuscado, muito desenhado. E ele não tem som nenhum. Ele é como se fosse um snooze de treino. Porém, o snooze de treino tem 2 buracos para passar. E esse tem apenas um buraco, o que dificulta ainda mais. E você vai acostumar a tocar os seus snoozes da forma errada. Então, esse snooze, ele não é um snooze para dançar nem tocar, ele é um snooze para treino. No livro de que eu tirei essas informações, da Alda Vine, ela fala sobre esses snoozes. Ela fala que ele é um snooze bonito, um snooze decorativo, um snooze com decoração indiana, porque a gente vai ver vários snooges parecidos com esse. Na Índia, existem as manjiras, que são snooges que tem uma corda aqui que passa de um snooze para o outro, ele é tocado de lado. Então, ele é um snooze baseado nas manjiras indianas. E aí, o que acontece nesse snooze? Ele não tem peso suficiente para ser um profissional e ele é muito pesado para ser um snooze estudante. Então ele não tem função nenhuma dentro da nossa dança e muito menos no nosso treino. Sem falar que ele é todo meio cagado em volta. Uns são mais arredondados. Você vê que ele é bem mal feito justamente para tipo, compra, é souvenir. Então é o ponto que eu quero chegar desses snujinhos. Esses snujinhos deveriam ser extintos no meio da dança. Ou a pessoa que vai vender falar, esse snuge é para souvenir, para decoração. Esse snuge não é para dança. Ok? Então esses foram os sons dos nossos snuges. Bom, desde que eu comecei a tocar snooges, que eu comecei a estudar snooges, existiam várias fórmulas na internet que as pessoas ensinavam de como eu deveria limpar, de como eu deveria colocar snooze, até onde eu defini a minha parte, o que eu acho que deve ser feito. Então, nessa parte do vídeo, a gente vai falar sobre a limpeza e como trocar os elásticos do snooze, certo? Não apenas só sobre trocar os elásticos. Por quê? Porque é um ritual. É o ritual da bailarina, do dançarina, do dançarino, do bailarino, de parar um momento até mesmo para cuidar da sua dança, cuidar do seu instrumento musical, onde vai ser feita a limpeza, onde vai ser feita a troca dos elásticos. Então eu tenho que pensar que isso é meu instrumento de trabalho, isso é o instrumento que eu vou usar nas minhas aulas, isso é o instrumento que eu vou usar para dançar. Então não posso fazer de qualquer forma, sabe? Trocar o elástico de qualquer forma, limpar de qualquer forma. Falando primeiramente sobre limpeza, a primeira coisa que eu ouvia era: ai, passa limão, ai, passa vinagre, passa tal coisa, passa tal coisa. Nunca deu certo, gente. Os snooze sempre ficavam empurcalhados e o pior de tudo era, depois de um tempo, além dele sujar, ele começava a meio que oxidar. Porque, querendo ou não, vinagre é um produto químico. O limão, ele tem muitas partículas que são químicas também. É, eu tenho limpadores que são abrasivos e limpadores que não são, entre aspas, abrasivos, que são vendidos como abrasivos. Então, o que, que eu faço? Sempre que eu tenho condições, eu vou lá e compro um silvo, que está quase o preço do snooze. Eu vou comprar um silvo ou um caol, que são limpadores de prata, e eu limpo eles. Só que não é o suficiente, porque ele dá brilho. Não é que ele limpa, ele vai dar brilho porque ele tem partículas que tiram a sujeira e dão brilho. Ou seja, ele é abrasivo de alguma forma. Coloca lá como se não fosse abrasivo, mas é abrasivo. O que eu faço? Eu pego um bombril, eu não vou passar bombril seco, como eu vejo em muitos casos. Vou pegar um detergente neutro, vou jogar e vou limpando o snooze, sem fazer muita força. Vou tirando. Gente, não esquece que é o momento onde você vai se dedicar ao snooze. Não faz isso com pressa. Eu vou jogar o detergente neutro, vou limpar bem o snooze, vou tirar todo aquele sebo que sai dos dedos, que sai das mãos, porque sai, querendo ou não, ele tem bactéria de pencas. Vou tirar todo aquele excesso, aquele acúmulo de sebo que sai das mãos. E depois eu passo o bombril, eu lavo o snooze, seco bem o snooze. Se possível, deixo o snooze no sol por alguns minutos. E depois eu passo o caos ou o outro limpador só para dar brilho, certo? Eu não uso apenas um produto. Eu uso o bombril com detergente neutro. Como eu falei, eu não forço
eu apenas tiro levemente, é o momento do seu snooze, eu limpo o snooze, e após isso é que eu passo o Kaol ou o Silvo, limpador de pratos, limpador de metais. Eu vi muita gente na internet ensinando a limpar com aquela pasta de lavar louça, com aquele limpador de panela. Gente, isso destrói o snooze. Destrói o snooze. Então pensem, o Bombril é abrasivo? Com certeza, mas eu não estou forçando, eu estou apenas passando o snooze. Ah, mas eu não quero ter dificuldade em limpar. Já compra, por exemplo, esse snooze da Fairuza aqui, ela tem o Silver, que é um snooze prata, que nunca vai precisar de limpeza. Vai precisar passar um paninho para tirar o sebo que fica próximo do elástico e tal, mas é um snooze que não vai precisar, não vai demandar limpeza todas as vezes. A única coisa que vai ter que fazer é a troca, a manutenção dos elásticos. Fora isso, vocês não precisam fazer mais nada. Já esses de metal bronze, esses vão necessitar de uma limpeza. Ah, é lindo aquele snooze encardido? Eu não acho. Eu acho, relaxo. Tanto que eu falo para minhas alunas, eu já chego na lata e falo, teu snooze está muito sujo. Vai limpar. Você vai fazer um show, você vai fazer alguma coisa, e aquela crosta de sebo, de gordura, vai influenciando, querendo ou não, no som. Então, o que eu tenho que pensar? Que o meu elástico sempre tem que estar bem trocado, meu snooze tem que estar limpo, eu tenho que toda essa manutenção nele, é um instrumento de trabalho, um instrumento de dança, eu tenho que dar uma atenção, não é apenas colocar ele no dedo na hora da aula e na hora do show e depois jogar ele num canto. E o que vai acontecer aqui na troca dos elásticos? Eu tenho o snooze de um furo, que é um snooze que infelizmente eu vou ter que amarrar ou eu vou ter que colocar alguma coisa aqui dentro antes do elástico para depois eu puxar ele para cima. Ele tem que ter essa bolinha de sustentação, senão ele vai escapar e na hora do show o snooze voa longe. Já é pequeno, né? Igual uma tampa de panela. Imagine se voasse. Então eu tenho que ter maior cuidado nesse snooze justamente porque ele é apenas de um buraco, certo? Assim como aquele lá egípcio, o fuleirinho. Ele é apenas de um buraco. E aí eu tenho o snooze que tem os dois furos, os dois buracos para passar o elástico. Eu sempre vou dar prioridade a elásticos grossos. Eu estava com elástico preto, porém eu achei esse elástico aqui de sutiã. Na verdade foi até uma aluna que trouxe esse elástico de sutiã. Ele é um elástico mais firme, ele é um elástico que não enrola, ele é um elástico mais firminho. E além de tudo ele é macio. Quando eu coloco ele no dedo, ele não vai ficar entrando dentro do dedo, como geralmente ele fica, sabe? Entrando na pele o elástico. Ele vai ser um elástico, como ele não tem aquela maleabilidade, ele vai ficar firme no dedo. Ou seja, não vai pressionar, é claro, mas ele não vai machucar. E esses snooze de 2 furos eu tenho que costurar. Já vi muita gente metendo alfinete, já vi muita gente fazendo nó. Gente, em hora de show, isso daqui esquenta muito. Para estourar esse elástico que está mal colocado, é rapidinho. Então eu sempre tenho que pensar, a prioridade do elástico passado nos 2 furos é costura. Minha costura tá meio merda, tá? Mas ele tá bem seguro. Então eu tenho que pensar que esse elástico ele tem que ser passado e costurado, não amarrado, não preso com alfinetes. Eu tenho que amarrar. Ah, mas eu quero segurança. Costura e passa um alfinete aqui no meio. Mas não fica na segurança de que o alfinete vai segurar o elástico enquanto vocês dançam. Então essa parte foi sobre a limpeza e também sobre a troca dos elásticos. A próxima parte é o investimento, ok? Que eu acredito eu que é a parte fundamental para você que queira investir em snooges, que você que queira um snooze bom, um snooze para trabalho, um snooze para aulas, um snooze para fazer os seus shows. Vou falar sobre esses investimentos com esse aqui na mão, porque eu amo esse snooze. Não sei, parece que ele traz alguma coisa do passado, até mesmo pela história dele. Porque tem vários, como eu falei lá do Saroyan, existe uma história atrás de cada snooze. Não é apenas uma peça. É caro, é caro. Tem investimento para trazer para o Brasil? Tem investimento. Consegue comprar aqui no Brasil? Também consigo. Mas tudo tem uma história. Se nós pegarmos lá o snooze da Fairuza, o snooze da Fairuza tem uma história. Por que ele foi planejado? Por que ele foi feito? Olha a quantidade de bailarinas que adquiriram esse snooze. Qual foi a intenção da Fairuza em criar esses snooze? Como eu falei, todo mundo ganha dinheiro. Só que a intenção ainda é maior do que o dinheiro. Se vocês pararem para pensar, pegando a história da Fairuza, se vocês olharem, é uma pessoa que dança há anos, toca snooze há anos, e provavelmente toda vez que tinha que comprar um snooze, tinha que ir atrás de um fornecedor internacional ou comprar esses snoozes egípcios, porque era a única forma. Por que não criar um snooze?
Por que não oferecer o melhor para o país? Porque, eu tenho o Snuj lá do Egito e tal, mas ele não é pensado, gente. Infelizmente, ele não é pensado. Isso é um fato. Vamos pegar a Garganta Alfã, é um Snuj egípcio. Ele é pensado? Pode até ser pensado, mas não tem uma qualidade boa. Que eu fale, nossa, como esse Snuj é maravilhoso. Não tem. Já aqui, esses Snujs foram arquitetados, foram engenhados para que eles tivessem um som bom, um som de qualidade, um material de qualidade. Ele é um material que, se você limpar, ele não vai estragar inteiro. Ele é um material que não vai estourar. Eu já vi muitas bailarinas antigas com Snuj do Saroyan gastos, mas Snujs ainda que produzem sons. Entende? Então, é um material que vocês vão ter pro resto da vida. Pro resto da vida. São Snujs de excelentíssima qualidade. E eu tenho que pensar na questão do investimento. E o Snuj de fulano lá que eu comprei na lojinha árabe. Custa R$ 100. Eu vou usar ele. Eu tenho que pensar o seguinte: se eu quero me profissionalizar, se eu quero entrar no mercado da dança, no mercado de trabalho da dança, eu quero vender o Snuj como um método, como é feito na Jamila, como eu tenho um método, como a Fairuza tem um método e assim por diante, eu tenho que pensar o seguinte: eu não posso oferecer, ensinar qualquer coisa, falar que aquele Snuj lá, por mais barato que ele seja e tenha até mesmo um som agradável, ele é um Snuj bom. Eu não estou falando para vocês que vamos comprar agora só coisas internacionais. Não, como eu falei, o Snuj da Fairuza custa R$ 200, certo? No site dela. O Snuj do Garret Elfan custa, vamos ver aqui, R$ 200. Gente, entre esse Snuj aqui que faz um som, vou colocar horrível, eu tenho esse que tem um som de qualidade. Além do tamanho, por exemplo, dentro do Fat Chance Belly desse style, ou do método da Jamila Salimpur, não se usa esse Snuj. Só quando você começa lá atrás, mas como eu falei, é um Snuj de estudante, um Snuj para treino. Porque até então não existia esses Snujs de plástico, esses Snujs de madeira. Era o único Snuj que tinha para treinar. Porém, chega uma hora que parece que esse Snuj fica pequeno nos nossos dedos. O som dele não é agradável. E dentro do Fat Chance Belly desse style, foi colocado esse Snuj grande, acredito eu, a partir da visão da Jamila, da Jamila Salimpur, da Suhaila Salimpur, de que o Snuj grande faria um som mais alto. E também porque eu vou dançar num palco, beleza, esse pode suprir. E se for um palco a 15 metros de distância dos espectadores? Se for uma arena, se for um lugar grande aberto, vocês acham que esse Snuj aqui vai suprir, vai fazer o som que é necessário? Não. Eu tenho que ter um Snuj maior, um Snuj que faça um som melhor, para que as pessoas escutem, porque senão ele vai virar apenas um elemento, um acessório na mão de quem está tocando. Que é onde nós entramos em outro ponto. Snuj não é acessório de dedo, gente. Não é anel, não é... olha, paguei R$ 1.000 no Snuj da Jamila Salimpur. Não adianta você pagar R$ 1.000 nesse Snuj e você não saber tocar ou usar ele apenas como um enfeite de dedo. A partir do momento que eu compro, que eu invisto num Snuj desse, eu tenho que ter a minha visão, o meu discernimento de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou tocando. Não é comprar apenas por comprar. Porque eu tenho condições financeiras, eu vou lá comprar. Não adianta de nada. Você só vai ser uma pessoa que tem um Snuj desse tamanho. Certo? Então pensa sempre, eu estou me especializando em Fat Chance Belly Dance Style. Eu vou ter que comprar um Snuj grande uma hora ou outra. Eu estou me especializando no método Jamila Salimpur. Vou ter que comprar. Não preciso comprar esse grande. Tanto que esse grande, se eu não me engano, ele já está até em escassez. Ele já quase não existe mais. Porque ninguém mais usa pelo tamanho dele. Como eu falei, ele é um Concert Master. Ele é um Snuj para palco aberto, para lugares maiores. Ele era um Snuj usado pela Jamila justamente por isso, no Balanat, que era feito na rua, em lugares públicos. Então, ele tem um conceito para que ele deve ser usado. Então, eu tenho que pensar no seguinte: eu vou trabalhar esse método, eu vou ter que usar um Snuj parecido com esse. Precisa ser o da Jamila? Não, gente. O da Fairuza supre qualquer coisa. Preciso comprar um Garret Elfan chato? Não, não preciso. Eu posso comprar um Fairuza. Como eu falei, isso não é merchan. Mas isso é uma forma de divulgar o que nós temos aqui no nosso país. Por que eu vou comprar um Saroyan, vou me endividar inteiro, vou pagar em 68 suaves prestações, se eu tenho aqui um Snuj que faz o mesmo trabalho, o mesmo serviço? Então tem que pensar na situação do momento. Eu comecei a dançar hoje, eu quero comprar um Saroyan, mas não tenho dinheiro. Espera, aguarda e compra um da Fairuza, que vai ter quase a mesma qualidade que do Saroyan. Por que quase a mesma qualidade? Porque os dois são feitos com tecnologias diferentes, gente.
O esposo da Fairuza não foi lá no Saroyan para ver como ele faz, para ver como ele monta, não. Ele fez com base nos estudos dele. Assim como o Saroyan fez, assim como o Turquoise fez, assim como o Garrett Alfan fez. Então eu tenho que pensar que esses snooches, eles foram estruturados para um método, eles foram estruturados de uma forma onde fosse oferecido o melhor para a bailarina. Mas em contrapartida, não adianta a bailarina não saber tocar snooze e achar que comprando um saroyan de R$ 600, ela vai se tornar uma ótima bailarina. Não. Ela vai ter apenas um snooze do saroyan, mas isso não vai fazer dela uma bailarina melhor ou até mesmo pior do que as outras. Porque existe essa competição no mercado. Ah, porque eu tenho uma suíte. Tá, e quem não tem não presta? Ah, eu tenho um snooze da Jamila Salimpur. Quem não tem não presta? Não é assim que funciona. Eu tenho que pensar que, independente do snooze, independente de qualquer coisa, o que faz o som acontecer, o que faz essa mágica dos snooze acontecer, é a bailarina. Porque, como eu falei, não adianta ter um snooze de R$ 600, R$ 800 e não saber tocá-lo, usá-lo apenas como um enfeite de dedo. Ok? Então, essas foram as dicas de hoje sobre snooze. Nós vamos falar mais nos próximos vídeos sobre esse livro do Harry Saroyan, escrito pela Dowd Devine, porque é um livro que ele especifica todos os pontos necessários, principalmente para um profissional que planeja, que queira trabalhar com snooges, tanto produzir, quanto tocar, quanto dar aulas. Ele é quase que um compêndio para que o bailarino, para a bailarina, a professora, saiba o que está acontecendo. Não apenas use o snooze, tipo, tá, hoje vocês vão ter aula de snooze. Beleza, tem muita aluna que não quer saber. Sim, mas você, como profissional, como professor, isso agora voltado aos professores, tem que ter o conhecimento sobre isso. Não posso chegar lá para as alunas e falar: esse instrumento do Egito, tocavam descendo o rio Nilo, tá. Isso é quase o conto da carochinha. Antes disso, existiu muito mais histórias envolvendo o snooze. Temos snooze na Índia, temos snooze na Grécia, temos snooze no Egito, temos snooze no Japão, no Marrocos. Nós temos em vários lugares do mundo. Eu não posso colocar como se o snooze fosse uma peça única do Egito. Pode ter a formatação do Egito, uma visão egípcia, mas ele não nasceu no Egito. Tanto que nós temos vários nomes. Nós temos o Finger Cymbals, nós temos Zeus, nós temos Tintines. Cada país criou um nome específico para os seus instrumentos que nós conhecemos como snooges. Mas isso não quer dizer que o snooze nasceu propriamente no Egito. Ok? Então esse é o ponto essencial. Vamos falar muito mais sobre esse livro que é extremamente interessante. Aguardo vocês nos próximos vídeos.